Olá, bom dia. A gente vai estar dando início à nossa socialização da matéria de imersão profissional, uso de dados e ferramentas na gestão dos dados. E a nossa equipe é composta pela Bianca Vasconcelos, a Edna Vasconcelos, pela Maria Aline, Rafaela Gomes e por minha Ana Júlia. Bom, como tema para a nossa apresentação, a gente tem a análise de dados de um balanço patrimonial. O título do nosso artigo realizado foi Avaliação de dados do balanço patrimonial para tomada de decisões estratégicas, um estudo realizado em um restaurante localizado em Tijoca de Jericoacoara. E como objetivo, a gente trouxe analisar o impacto do balanço patrimonial na tomada de decisões em um restaurante localizado em Tijoca de Jericoacoara e compreender como os dados patrimoniais interferem nas decisões estratégicas e financeiras do empresário. Sobre a empresa estudada, ela traz como razão social Pousada e Restaurante Mota Limitada. O ramo da sua atividade é serviço de alimentação e bebidas. O período da movimentação em estudo foi julho até setembro de 2024. Como o CNAE, ele traz o 5611 dígito 2/01 e o tipo de entidade é empresa de médio porte. Bom, iniciando aqui, né, a gente sabe que atualmente há muitos desafios quando o assunto é empreender, principalmente empreender no Brasil. Então, visando essa problemática, a gente começou a analisar como a contabilidade em si poderia estar melhorando e contribuindo nesse aspecto. Então, é aí que a gente traz a importância do balanço patrimonial. Como vai ocorrer, né? A partir de coleta e análise de dados, a gente vai conseguir estar realizando esse balanço patrimonial, isso com a ajuda de um contador, né? E como resultado desse balanço, a gente vai conseguir estar montando um panorama da empresa, de como está a saúde dessa empresa, como está a sua situação, se o empresário consegue investir em um novo ramo, investir em novos aparelhos, inovar, abrir uma filial ou até mesmo, dependendo de como estiver a situação na empresa, prever crises futuras. O áudio, Edna. A fundamentação teórica do nosso estudo, ele trata sobre o balanço patrimonial, que é um relatório contábil e financeiro que apresenta a situação financeira de uma empresa em determinado período. O período que a gente estudou, foi o trimestre de julho a setembro de 2024. O balanço ele é composto por ativos, passivos e o patrimônio líquido, né? E o ativo são os bens da empresa, o passivo são as obrigações e o patrimônio líquido ele representa o capital que a empresa tem acumulado. Em relação ao balanço patrimonial também, ele pode ser avaliado de 3 formas, que é a liquidez, a rentabilidade e a estrutura de capital. A liquidez ela é a capacidade do restaurante em cumprir suas obrigações de curto prazo, né? As despesas diárias, as obrigações financeiras com os fornecedores, com os empregados, a rentabilidade, que é a capacidade da empresa em gerar lucros, e a estrutura de capital, que é a relação entre a dívida e o patrimônio, o lucro que aquela empresa acumula no decorrer dos meses, no decorrer do ano, né? E, assim, segundo o Marion, ele fala que o balanço patrimonial ele é a principal demonstração contábil que reflete sobre a situação financeira de uma empresa.
Essa tabela ela mostra como que é uma estrutura de um balanço patrimonial, é um modelo que as empresas devem utilizar juntamente com o seu contador. E a equação contábil, né? Que ela é o resultado que sempre tem que dar que o ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. A metodologia utilizada nesse estudo foi a análise qualitativa e quantitativa dos dados financeiros de um restaurante localizado em Jijoca. Foi realizado um estudo de caso e nisso foi feita a coleta de informações e através disso descobrimos que seriam feitas as anotações num caderno, num livro de caixa. E aí a gente foi feita uma entrevista com uma das proprietárias do restaurante que a gente obteve essas respostas. Uma das perguntas são: quais são os principais componentes do balanço patrimonial do restaurante? Ativos são os recursos que o mesmo possui, dinheiro em caixas, móveis, estoques e automóveis. Passivos, apresentar as obrigações financeiras da empresa, salários a pagar e fornecedores. E o patrimônio líquido seria a diferença do ativo e do passivo, que representa o valor que pertence aos proprietários do restaurante. Qual a relação entre a rentabilidade do restaurante e o balanço patrimonial? O balanço patrimonial pode ser usado para avaliar a rentabilidade de um restaurante com outras demonstrações financeiras, como a DRE, demonstração do resultado ao exercício. A rentabilidade de um restaurante é a capacidade de gerar lucro líquido após cobrir todos os custos associados ao seu funcionamento. Qual é a diferença do balanço patrimonial e DRE? São relatórios diferentes, porém complementares. O balanço fornece uma posição financeira do restaurante em um determinado momento. A DRE mostra o desempenho financeiro ao longo de um período específico, trimestral ou ano fiscal. A DRE detalha as receitas, despesas e lucro líquido do restaurante, enquanto o balanço patrimonial mostra a composição dos ativos, passivos e patrimônio líquido em um ponto no tempo. E o que a gente fez foi analisar os dados do balanço do mês de junho a setembro de 2024, um trimestral. Bom, como o balanço patrimonial oferece uma visão, né, sobre os ativos, passivos e patrimônio líquido, isso nos ajudou no planejamento de investimentos e no cumprimento de obrigações de longo prazo. Conseguimos também projetar um balanço patrimonial de forma integrada, vincular estratégias com táticas, planos de ações e medições. Na análise de dados, no entanto, é essencial para entender a saúde financeira de uma empresa. No caso, essa empresa que a gente estudou, ela está em uma situação, uma saúde financeira estável. Juntando as demonstrações, pode-se ter uma visão completa e integrada do negócio, permitindo decisões estratégicas mais seguras. Microfone, Aline. Desculpa. Bom dia. Bom, o nosso estudo ele teve como objetivo investigar uma relação entre o balanço patrimonial e uma gestão financeira de um restaurante. Além disso, a gente mostrou a importância de um conjunto de dados que, se for visto de forma correta, ele revela dados bem relevantes e principalmente em um ramo alimentício que é bem concorrido. Essa experiência ela reforçou a importância da análise de dados na tomada de decisões, permitindo que os gestores avaliassem o desempenho, identificar os pontos de melhoria, as áreas críticas que demandam atenção, otimizar recursos, identificar tendências e relações de contas. A composição do ativo, passivo e patrimônio líquido, ela cria uma visão profunda sobre a situação financeira e a operação da organização. A pesquisa contábil,
ela demonstrou ser uma ferramenta fundamental para a gestão empresarial, pois ela fornece informações precisas e relevantes para orientar as estratégia de crescimento e sucesso da empresa. Com isso, a análise do balanço patrimonial é um instrumento pedagógico valioso para o aprendizado da contabilidade, permitindo aplicar o conceito de teoria e desenvolver a análise teórica. Como contadores, no caso futuros, ele nos capacitou a tomar decisões, identificar tendências, padrões e ver a variação entre variações financeiras e contábeis. Só um minuto que o slide parou aqui. A gente quer deixar o agradecimento primeiramente a Deus pela bênção da sabedoria, perseverança e a inspiração por nos permitir concluir esse curso, esse trabalho, ao nosso tutor Raul, por sua orientação pedagógica, paciência e o compromisso em nos guiar pelo caminho do conhecimento, à Universidade Uniaselv, por nos fornecer um ambiente acadêmico estimulante, recursos didáticos de alta qualidade e um apoio incondicional ao nosso crescimento intelectual, e, por fim, a todos aqueles que contribuíram direto ou indiretamente para a realização desse trabalho. Os nossos sinceros agradecimentos e obrigado pela atenção.